Boa tarde a todos, estamos aqui de volta, às 4h57 da tarde, um belo dia de sol aqui na cidade maravilhosa e eu aqui na salinha fazendo expedição solar junto com vocês. Meu muito bem-vindo a todo mundo que está chegando, estou me ajeitando aqui, né, para saber onde é que eu estou, que eu não preciso dizer, que nessas horas a gente sempre fica perdido, né? Para saber cadê o YouTube, cadê essas coisas todas. O grande Alcir, bom estar com você. Amanda, ela acabou de falar comigo, eu já fludei ela, né? Já falei, ó, agora você tem que me assistir, né? Uma alegria tá de volta aqui, espero que estejam todos bem, né? Vamos partir aí hoje para a nossa 7ª expedição solar. Deixa eu pausar o meu bendito aqui dessa sincronização do Google Drive, para a gente não ter problema. Grande Ruiz, boa tarde. Grande Vanildo, Marco Chaga, bem-vindo. Zé Maurício, boa tarde a todo mundo. E só lembrando por que nós estamos aqui, né? Qual é a ideia do Expedição Solar? A ideia do Expedição Solar é a gente poder tratar de alguns casos mais específicos, pensando algumas considerações, alguns problemas específicos, sem necessariamente ter que pensar no início, meio e fim, né? Conforme as dores que a gente tem faz sentido. A gente sabe que hoje dificilmente a gente consegue aí uma literatura, pegar um livro que consiga resolver minha vida do início ao fim, né? Quando a gente chega no campo, a gente se depara com uma série de condições, com uma série de coisas que não estavam no livro. A gente precisa aí analisar e tomar uma decisão. E muitas vezes essas decisões a gente toma sozinho. Então, nosso objetivo aqui na expedição é a gente conseguir fomentar a dúvida, fomentar o auxílio, a construção do conhecimento. Tá? Como é que a gente vai escolhendo os tópicos, né? A gente tem um formulário aí onde vocês podem deixar aí suas contribuições, seus questionamentos, para que a gente possa aí, em função daquilo que vai sendo solicitado, em função também da nossa interação naquela semana específica, com os inúmeros grupos de Zap, com um grupo lá de Telegram que a gente tem, em função das notícias, a gente tenta buscar alguma coisa que nós entendamos que seja relevante aí para o mercado de engenharia elétrica e de engenharia solar, sempre podendo linkar as duas coisas. E hoje nós vamos tratar, gente, de um assunto que teoricamente a gente não precisava tratar. Hoje nós vamos tratar de proteção contra curto-circuito em sistema fotovoltaico. É um assunto que gera ainda bastante questionamento, bastante dúvidas, e não deveria gerar essas dúvidas e não deveria gerar esses questionamentos, tá? A gente vai ver aí no transcorrer da apresentação da expedição de hoje, que se você tiver em mente um único conceito, aliás, eu vou dizer 2 conceitos, tá? É o conhecimento da lei de Ohm e o entendimento da curva IV, você acaba com o teu problema. E aí a gente volta a uma coisa que eu tenho falado com alguma frequência, tanto nos outros episódios da expedição quanto em outras oportunidades, que é o fato de que a gente precisa exercer a capacidade de desenvolver soluções. Eu acho que isso é importante. Hoje, a priori, fotovoltaica é relativamente moderna. Eu fui lá, gente, vou só fazer um parênteses aí, que eu vi a Jó entrando aqui, né? Que eu tive que ir lá, mandar um zap para ela e choramingar. Vai me ver. Bom te ver, dona Joyce. A gente era para estar lá em Canela, foi adiado, né? Era a chance, não contei para ninguém, mas eu ia lá para Canela no final das contas, só para rever os amigos que eu não vejo há muito tempo. Voltando para cá, fotovoltaica é relativamente novo, então tem uma série de informações ou de decisões que não está na literatura. Aí você vai pensar, Vinícius, mas daqui a algum tempo vai estar na literatura. Legal. Só que daqui a 6 meses, 1 ano, a gente não vai estar falando, a novidade não é a fotovoltaica, a novidade é o carregador elétrico.
A novidade é o Smart Grid. Ou seja, tem N coisas acontecendo a todo momento que determina, que exige a nossa função como engenheiro técnico a que a gente desenvolva a solução. E para desenvolver solução, não tem muita alternativa. A gente precisa ter um pé lá nos conceitos. Então, hoje a gente vai trabalhar, é um assunto até bastante simples, é óbvio, né? Muito comum a gente se enganar desde o início, eu também me enganei, errava no início, eu vou contar aqui os causos, né? Antes da gente chegar, mas hoje, a princípio, seria um conceito dominado. Então, deixa eu me achar aqui, deixa eu compartilhar a tela, né? Eu devia ter fechado um monte de coisa aqui que eu não fechei, vida que segue. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Então, vamos lá. Agora, só lembrando que desse momento em diante eu não tenho acesso aí ao chat, tá? Só quando a gente acabar aqui que eu vou conseguir enxergar alguma coisa. Então, hoje, né, vamos falar sobre curto-circuitos e sistema fotovoltaico conectados à rede. Eu fiz questão de, na hora que eu estava escrevendo esse slide, botar o conectados à rede. Vinícius, por que você está falando isso? Gente, tudo que eu estou falando aqui, eu tenho certeza absoluta que ele se aplica ao sistema fotovoltaico on-grid. Mas hoje a gente está muito próximo de começar a falar de sistema fotovoltaico com armazenamento. E aí, quando tiver o sistema fotovoltaico com armazenamento, eu preciso revisitar esses conceitos. Por quê? Porque eu vou ter a inserção de bateria e eu vou ter que entender o que ela vai me influenciar ou não dentro do estudo de curto-circuito. Tá? Então, por isso que é a limitação. Conectados à rede. Eu estou sendo claro para isso, nesse sentido. Eu só trato sobre isso. Tá? Bom, gente, a primeira coisa, eu podia ir embora aqui, tá? A pedra angular de proteção contra curto-circuito do sistema fotovoltaico. Eu não protejo contra corrente de curto-circuito no lado de corrente contínua. É isso mesmo. Você não protege. Isso não é, em nenhum primeiro momento, natural. Por que não é natural? É bastante provável que você que está na parte mais técnica de um sistema fotovoltaico, né, e aí nós estamos falando em instalações elétricas, é bastante provável que você tenha vindo de corrente alternada. É bastante provável. Eu comecei assim, uma série de outras pessoas, meu amigo Fernando Cavalcante, que eu vi que chegou aí, né, também. Então, para a gente, tem um problema sério de curto-circuito e corrente alternada, e eu protejo. Quando a gente foi fazer o fotovoltaico, a primeira coisa que a gente botou na cabeça foi que também tinha que proteger. Antes de estudar o que era, eu também fiz da mesma forma. Meu primeiro projeto de fotovoltaica, em 2016, foi um sisteminha de 3 kW, onde quem definiu como é que eu ia fazer foi o Zé Vitor Salim, da Renovid, né? Ele atendia a minha cliente, eu liguei para ele não sabia quem eu era, nem eu sabia quem era ele, me mandaram um modelinho, e eu muito estúpido, né? Quer dizer, não muito estúpido tivesse errado, né? Mas estúpido no sentido de que eu não analisei aquilo que eu estava fazendo. Se o Zé Vitor tivesse me mandado uma profunda besteira eu teria projetado. Então, a primeira coisa, eu não protejo contra a sobrecorrente de curto-circuito no lado de corrente contínua. E eu vou mostrar a vocês por que a gente não protege. Aí isso aqui era para ter saído, né? Não saiu. Vou voltar aqui, ó. Vamos fazer. E aí, para esse exercício de dedução, por que eu não protejo? Eu vou usar apenas a lei de Ohm, gente, mais nada, e depois a curva V, tá? Então, se eu tiver um circuito qualquer, eu tenho uma fonte, eu tenho uma carga Z, a corrente que vai circular é dado por I igual a tensão dividido pela impedância, tá? Não vou esquecer número complexo, vou esquecer fasores, isso tudo vamos só conceituar, tá? Bom, isso em condições normais. Se eu tiver um curto-circuito, o que é um curto-circuito? Né? A princípio, chegando ali a carga, a impedância da carga ser elevada a zero. Eu faço um jump e a impedância da carga iria para zero. Aliás, essa é a definição de curto-circuito. Nesse caso, então, a minha corrente vai ser V dividido por zero, que é uma impossibilidade matemática. Tá? Vamos rever isso aí. Agora vamos começar a melhorar o nosso modelo. A fonte, ela não é uma fonte, a fonte real não é
igual à fonte ideal. Ela é a fonte ideal em série com uma impedância, que eu chamei de impedância da fonte. E o cabo, o condutor que liga da fonte até a minha carga, também vai ter uma impedância, que eu chamei ali Z do cabo. Tanto a impedância da fonte quanto a impedância do cabo são pequenas, mas são diferentes de zero. Então, quando eu tenho um curto-circuito, a minha corrente de curto vai ser igual ao quê? A V dividido pela impedância do circuito. Como eu estou com Z da fonte em série com Z do cabo, a divisão é V dividido por Z da fonte mais Z do cabo. Esse número é pequeno, é muito pequeno. Logo, a corrente vai ser tensão dividido pela impedância, que é um número pequeno. Ou seja, esta corrente é muito alta. Por isso que em corrente alternada, aliás, nem corrente alternada, por isso que quando eu tenho um curto-circuito em qualquer fonte que siga esse princípio, né, que siga esse princípio, ou seja, siga a lei de Ohm certinho, eu vou ter, quando eu tenho um curto-circuito, eu vou ter uma corrente muito alta. Por quê? Porque a impedância é muito baixa. Agora, eu fui lá para o fotovoltaico. A fonte, essa fonte que está aqui, a fonte de CA, faltou um slide, na verdade, deveria ficar. Essa fonte de CA, como é que funciona uma fonte ideal? Para qualquer corrente, a tensão se manteria a mesma. Essa é a ideia da fonte ideal. Isso não é verdade, porque ela vai cair um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo rabiscar alguma coisa aqui. Caneta. Vou tentar aqui que eu não estou com a ferramenta certa para isso. O que acontece, né? Teoricamente, tentar desenhar com o mouse aqui, tá? Aqui é a tensão e aqui é a corrente. O gráfico, a curva tensão por corrente dessa fonte, se ela fosse ideal, seria uma linha reta aqui, ou seja, qualquer que fosse a corrente, a tensão seria a mesma. Isso não é verdade, a gente sabe, né, que conforme a corrente sobe, eu vou tendo uma DDP aqui, né? Então, na verdade, essa curva faria algo assim. Então, tem essa diferença pequena entre o que seria ideal e a real. Essa seria a curva, a característica desse tipo de fonte, de uma fonte de tensão, da fonte que a gente recebe da concessionária. Quando eu estou num sistema fotovoltaico, como é que funciona a curva do meu sistema fotovoltaico, do meu gerador? A curva do meu gerador, a curva IV, ela é diferente. Ela tem, né, um ponto quando a tensão é zero, meu VOC. Ela tem um ponto, né, a tensão é zero quando eu estou com o circuito aberto. Ela tem um outro ponto que é quando eu curto-circuito. É minha IDSC. E para cada corrente eu tenho associado um valor de tensão, logo eu conseguiria traçar esta curva chamada curva IV, que todos os módulos têm lá a sua curva IV, né? O fabricante, inclusive, te entrega ali no datasheet. Só que, na verdade, você não quer do seu sistema fotovoltaico, você não quer tensão nem corrente. O que você quer é potência. E em corrente contínua, potência é o produto de tensão vezes corrente. Então, para cada par de tensão e corrente que eu tenho, eu consigo ter um ponto de potência. No ponto onde a tensão é zero, o produto de V vezes I vai dar zero. No ponto onde a corrente... Desculpa, aqui a tensão é zero. No ponto onde a corrente é zero, vai dar... a corrente zero vezes qualquer tensão vai dar zero. Então, eu tenho dois pontos aqui. Ou seja, tanto com o circuito aberto quanto em curto-circuito, eu não tenho potência entregue. Mas para cada um dos valores de corrente e potência, eu consigo traçar uma curva que tem essa característica e essa curva tem um ponto máximo. Esse ponto máximo é o ponto onde ocorre a máxima potência. Essa máxima potência ocorrerá aonde? Ela vai cortar a curva IV em um ponto e ela corresponde a um valor de tensão, que é a minha tensão de máxima potência, e a um valor de corrente, que é a minha corrente de máxima potência. Então, o segredo está todo aqui. Vamos olhar agora o mesmo caso no módulo. Aqui eu estou olhando, aqui tem o meu inversor, só estou analisando a parte de corrente contínua. Esse é o nosso assunto de hoje. A gente falou um pouco
na expedição 345, quando a gente acabou falando de disjuntor e de cabeamento, acabamos falando um pouco sobre isso no lado de CA. A gente não calculou curto-circuito, nada disso, né? Fica para uma outra ocasião, mas a gente acabou, genericamente, acabou tratando do assunto. Por quê? Porque a gente teve que entender como é que eu protegia contra a sobrecorrente lá no lado de corrente alternada. Então, agora no meu lado CC de corrente contínua, eu tenho uma tensão. Aqui está errado, né? Agora que eu vi aqui, né? Vamos para ficar bonitinho, o desenho tinha que estar assim, tá, gente? Vocês perdoem esse erro aqui, ficou parecendo que eu estou ligando no alternado. Voltando aqui, né? Então eu tenho um circuito fechado. Se eu tenho radiância, eu vou ter uma tensão de VMP e uma corrente de máxima potência. Quem é que controla isso é justamente o inversor, aquele algoritmo que a gente tem. Só que agora, se eu tiver um curto-circuito, o que mudou? Nada. Quando eu tiver um curto-circuito, essa queda de tensão passa a ser zero. Isso é a definição. Aqui tá horrível, né? Aqui é zero. Zero, Vinícius, passa a ser zero. E a corrente que circula é a máxima corrente, a corrente de curto-circuito. Agora, essa corrente de curto-circuito, ela não é muito maior que a corrente de máxima potência. Ela é o quê? 8%, 10% maior. Diferente da corrente de curto-circuito quando eu estou trabalhando no lado de corrente alternada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. A diferença entre a corrente de máxima potência e de curto-circuito é muito pequena. Tá? Diferente, novamente, da corrente de curto-circuito no lado de corrente alternada. Tá? E aí, eu ainda tenho um problema. Qual é o valor da corrente? A corrente, se a gente pegar a curva IV típica, a curva IV que o fabricante nos fornece, é a curva IV para condições o quê? STC. O que são as condições STC? Eu tenho uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de célula de 25 graus Celsius. O que vai acontecer se eu tiver uma irradiância diferente de 1000 watts por metro quadrado? E a gente sempre tem uma irradiância diferente de 1000 watts por metro quadrado. Pode ser a menos, pode ser a mais. A corrente, ela vai variar proporcionalmente à irradiância. Então, se eu tinha 1000 watts por metro quadrado e passei a ter 800 watts por metro quadrado, uma redução de 20%, a corrente vai reduzir algo na faixa de 20%. Em contrapartida, se eu tivesse uma irradiância não de 1000, mas uma irradiância, por exemplo, de 1200 watts por metro quadrado, eu teria uma curva parecida com isso aqui. Vinícius, não dá 1200 watts por metro quadrado. Dá sim, dá sim. Vai para o sul da Bahia para você ver se não dá 1500 watts por metro quadrado, tá? Então tem uma série de condições que a gente vê isso. É mais comum você ter irradiâncias maiores do que 1000 watts por metro quadrado no Brasil do que, por exemplo, ter na Alemanha, na Europa, né? Lá eu posso até arriscar que seja pouco provável que você atinja esses níveis de irradiância com alguma frequência. Bom, agora eu ganhei alguns problemas. Eu tenho uma corrente que vem no datasheet, que é para 1000 watts por metro quadrado. Eu não sei qual é a radiância que vai ter daqui a 25 dias naquele local. E se a irradiância for maior do que 1000 watts por metro quadrado, a corrente também vai subir. Então, mesmo que eu quisesse ou pudesse proteger contra curto-circuito, eu teria uma dificuldade, porque eu teria que escolher um valor entre a corrente de máxima potência e a corrente de curto-circuito. Só que, se eu tiver uma radiância maior, a corrente de máxima potência também sobe. Então, eu já começaria a ter aí uma dificuldade física e um risco de ter abertura da proteção não por defeito, não por curto-circuito, e sim por eu estar tendo uma geração ótima em função das minhas condições climáticas naquele momento, naquele local. Por causa disso, nós temos isso em mente quando projetamos. Então, eu teria uma dificuldade muito grande de achar um dispositivo
que efetivamente me protegesse no limiar entre a máxima potência e o curto-circuito, eu teria uma dificuldade também de saber qual é essa corrente. Por quê? Em função da radiância. E nem sempre aquela corrente alta é curto-circuito. Então, gente, é isso que eu preciso entender agora, tá? A diferença da corrente de máxima potência e de curto-circuito é pequena em valores, né? Ela é pequena. Eu não sei qual é a corrente que efetivamente eu vou ter no meu circuito ao meio-dia de amanhã, meio-dia daqui a 2 semanas, meio-dia daqui a 10 anos. Como é que eu faço? Como é que eu protejo? Não protejo, eu projeto para todo mundo para suportar. Eu projeto todo mundo para suportar. Gente, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho uma casa onde eu tenho lá uma carga que vai ter uma corrente de 40 amperes, tá? Isso vai dar aí algo na faixa de um condutor de 10 milímetros quadrados aí, dependendo do método da instalação. Se tiver um curto-circuito, aquela corrente ela deixa de ser de 40 amperes e vai ser para pelo menos 2.000 amperes. Eu poderia projetar esse cabo para 2.000 amperes? Poderia. E aí, se eu projeto esse cabo para 2.000 amperes, repara, eu preciso de 40 amperes. Eu ia projetar um cabo para 2.000 amperes, ia gastar muito mais dinheiro só para não ter que fazer proteção. Faz sentido? Não. O que a gente faz? Protege. Então, se tiver uma corrente anormal, eu vou desligar, ou seja, eu vou ter uma proteção qualquer que automaticamente vai tirar do sistema aquele condutor, aquela carga, antes que os elementos lá protegidos se danifiquem, né? Esse tempo pode ser na faixa de 2 horas para 20% a mais de carga, como pode ser na faixa de milissegundos aí, quando a gente está falando em curtos na faixa de 10 vezes a corrente nominal, por exemplo. Só que em fotovoltaica não, né? Em fotovoltaica, a corrente é muito pequena e eu tenho essa dificuldade. Então, em fotovoltaica, a gente vai dimensionar tudo para a corrente de curto-circuito. O dimensionamento elétrico, gente, não é o dimensionamento energético. O energético, aquele que você vai rodar no modelo matemático, que vai rodar no Solergo, vai rodar no PVSys, aquele você leva em consideração a corrente de máxima potência. Você leva em consideração o algoritmo do inversor. Isso tudo influi, mas não por dimensionamento. Se houver um curto-circuito, não vai ter geração de energia. Desculpa, energia sempre é gerada. Não vai ter injeção de energia na rede. Por quê? Porque a potência enxergada, a potência entregue é V vezes I. A corrente de curto-circuito leva a tensão, por definição, a zero. Uma corrente vezes zero vai dar zero. Então, eu não entrego potência. Isso é um problema energético. Mas o problema energético é só prejuízo no bolso. Ele não mata ninguém. O projetista elétrico, primeira coisa que tem que fazer é garantir o quê? Que ninguém morra, que eu não ofereça perigo às pessoas. Depois disso que eu vou para a confiabilidade, vou para uma série de outras condições. Posto isso, o que eu vou fazer? Então, eu vou dimensionar todo o meu sistema fotovoltaico no lado de CC, de dimensionamento elétrico. Seção do cabo, corrente que o inversor não, corrente que o MC4 suporta, corrente dos bornes, corrente das chaves, tudo vai ser usado usando o quê? Usando a corrente de curto-circuito como parâmetro. Qual corrente de curto-circuito, Vinícius? Porque a 20 graus é uma, 25 é outra, 45 é outra, ele tem uma variação pela temperatura, pequena, mas tem. Mas eu também tenho uma corrente de curto-circuito a 1.000 watts por metro quadrado, a 1.200, a 800. Qual que eu uso? Você vai usar o STC, você vai usar os parâmetros de STC realmente, multiplicados por um fator de multiplicador, que esse fator está lá na 16.690, tá? Eu acho até que a gente vai falar sobre isso aqui no slide da frente, tá? Então, esse fator multiplicador está aí para quê? Ele para resolver a minha o meu desconhecimento de qual é o watt por metro quadrado que eu vou ter daqui a 6 meses, 1 ano, seja lá o que for, naquele local, naquela região. Ou seja, para eu poder dimensionar e ter uma segurança
de que a corrente em condições normais ou até em condições de curto-circuito, que vai passar continuamente naquele condutor, não vai danificá-la, não vai ser mais do que ele suporta. Se você entendeu isso, e eu não protejo contra sobrecorrente para um sistema fotovoltaico, você agora vai estar se perguntando a seguinte coisa. Então, para que eu uso fusível? O fusível, um sistema fotovoltaico, eu não uso para proteção contra curto-circuito. Eu uso o fusível para proteção de sobrecorrente reversa. Vamos analisar a palavra. Sobrecorrente, ou seja, uma corrente maior do que a corrente esperada, reversa ao contrário. Então, meu problema não é o curto-circuito. Meu problema é quando há uma sobrecorrente reversa. Aí a gente tem que entender quando que há a possibilidade de existir uma corrente reversa. Primeira coisa, quando é que vai existir uma corrente reversa? E depois disso eu descobri quando que essa corrente reversa é maior do que algo, logo ela se torna uma sobrecorrente reversa. E vamos voltar, né? Eletricidade básica de novo. Gente, aqui ó, eu tenho aí, né, 4 séries que eu coloquei em paralelo 2 a 2. Circuito está aberto, tem nada circulando, não tem corrente circulando, só tem tensão de circuito aberto lá no lado dos módulos fotovoltaicos. Fechei a chave, eu vou começar a ter uma circulação de corrente, né? Cada série, cada string, né, como vocês gostam de chamar, vai me dar uma corrente I. Tem uma corrente I aqui, outra aqui. Aqui, as séries entram em paralelo, virou 2 vezes I. Mesma coisa aqui em cima, 2 vezes I, 4 vezes I. Vida que segue, tranquilo. Mas o que acontece se tiver um curto-circuito ou uma ligação errada aqui no meio dessa série? Então, se aqui tinha 20 módulos por série, cada local tinha 20 módulos por série, eu teria aí, por exemplo, 800 volts aqui. 800 volts aqui, 800 volts aqui, 800 volts aqui, 800 volts aqui. Se tivesse um curto-circuito aqui no meio, por exemplo, o que ia acontecer? Eu ia ter, né, essa série agora teria menos módulos em série. Teria, por exemplo, aqui 400 volts. O que vai acontecer então? Até o curto, a corrente I vai ficar circulando aqui, ó. Só que o que vai acontecer aqui? Aqui 2I ainda, né? O que vai acontecer? Eu tenho uma tensão aqui, V de AB. Aqui uma tensão V de AB. Aqui uma tensão V de AB. Aqui a minha tensão é menor. Por quê? Porque houve um curto-circuito. Então, gente, a gente volta lá para o início da graduação, né, eletrotécnica básica. O que acontece quando eu tenho fontes de tensão em paralelo e uma fonte de tensão tem um valor menor que as outras fontes de tensão? A fonte de tensão de menor valor passa a funcionar como carga e não mais como fonte. Então, nesse caso, em vez dessa corrente se dirigir ao inversor, ela vai caminhar para onde? Para a fonte, abre aspas, de menor tensão, ou seja, para aquela série que teve um curto-circuito em algum lugar nela. Então, eu teria 2 vezes I chegando aqui, ainda vai encontrar com essa aqui, 3 vezes I. Então, esse primeiro módulo aqui da série, que não está sob curto-circuito, o curto-circuito está para trás da série, vai receber uma corrente reversa na faixa, nesse caso específico, de 3 vezes a corrente de IMP lá que a gente tinha, tá? Então, ele recebe uma corrente reversa sempre que eu tiver um desequilíbrio de tensão, tá? Esse desequilíbrio normalmente é causado por curto, tá? O desequilíbrio causado por sombreamento é muito pequeno para virar uma sobrecorrente reversa. Se essa corrente for maior do que um determinado valor, ela passou a ser sobrecorrente reversa e aí sim eu preciso proteger. Então, espero que tenha ficado claro o conceito. Eu protejo contra a sobrecorrente reversa. Quando que tem sobrecorrente reversa? Primeiro, quando que tem corrente reversa? Corrente reversa tem quando eu tenho fontes de tensão em paralelo de valores diferentes. Então, esse é um dos motivos, por exemplo, que você não vai pegar 20 módulos Canadian, 20 módulos de 450 watts
e colocar em paralelo com 18 módulos de 450 watts. Por que não? Porque 20 vai dar uma tensão, 20 vezes a tensão daquele módulo, e o outro é 18 vezes a tensão daquele módulo. Eu vou ter um desequilíbrio de tensão, logo, uma das strings não vai me entregar energia, ela vai servir como carga, ainda vai absorver parte, se não todo, a energia da outra string. Tá? Aí o que eu faço? Nessa condição aqui, se eu tivesse um fusível aqui, na hora que tem esse problema, quando tentasse passar essa corrente aqui, esse fusível vai abrir. E aí, qual a primeira coisa que acontece? Primeiro, eu não vou danificar os módulos, porque o fusível abriu. Então, essa corrente deixa de vir para cá. Segundo, eu continuo a ter a geração de energia do resto do meu sistema. E quando eu sei que eu preciso fazer a proteção, quando eu sei que tem risco ou não de sobrecorrente reversa, a norma, né, a NBR 16690, tem uma formulazinha. Eu vou fazer a proteção contra a sobrecorrente reversa quando essa equação é verdadeira. Qual é a equação? O número de séries que eu tenho, menos 1, número de séries em paralelo, menos 1, multiplicado pela corrente de curto-circuito do módulo em STC, se esse produto for maior que a máxima corrente reversa que o módulo suporta, isso é obrigatório. Vinícius, onde é que está essa informação? Sabe no catálogo no catálogo do módulo, no datasheet do módulo, que tem lá o fusível? Aquele fusível é justamente o máximo de corrente reversa que ele vai aceitar. Até um ano atrás, um ano e meio, acho, praticamente todos os módulos tinham o máximo fusível de 15 amperes. Hoje, a gente já tem módulos com fusíveis de 20 amperes e que suportam até 20 amperes e alguns até 30. Provavelmente já deve ter até mais do que isso, mas o que eu sei de cabeça, aí os módulos de 20 e os de 30 amperes, tá? Se eu for pegar essa coisa aqui, deixa eu tirar isso aqui, apagar essa treco aqui. Se eu for pegar essa equação e começar a brincar com ela, eu vou descobrir que para uma ou duas séries, nunca é obrigatório. A partir da terceira série, para os módulos que tinham 15 amperes, né, já era obrigatório. Para os módulos mais altos, talvez na quarta ou na quinta série. Você teria que fazer na conta. É da onde veio quem está no mercado há mais tempo, né, e fez aí um bom treinamento, veio a frase, a gente só é obrigado a proteger contra a sobrecorrente reversa a partir da terceira série. Porque a partir da terceira série é que no módulo de 15 amperes de máxima corrente reversa que eu teria preocupação sobre isso. Com uma série só não tem corrente reversa. Com duas séries, a corrente reversa que pode vir é suportável pelo módulo. A partir da terceira série é que você poderia ter a necessidade. Tá? Então, de onde vem? E aí, isso, né, acho que eu já comentei sobre isso, já falei sobre isso em alguns das outras expedições. Tem momentos da sua profissão onde você... E tem assuntos onde você não tem que entender, ou você não tem tempo, ou você não precisa, não tem necessidade. Você tem que aplicar. Tem momentos e tem conhecimentos, expertises dentro da sua profissão que você precisa entendê-los. Então, não é uma crítica a quem não entende, não é isso. É o que você escolhe. Eu agora, mais cedo, tem mais ou menos aí umas 2 horas, eu estava numa reunião falando de estudos elétricos, de fluxo curto e harmônico, né? Eu sou o chefe do projeto, eu sou o gerente do projeto, mas eu não opero e não domino. Então, eu estava lá com as 2 pessoas que fazem o estudo. Qual a minha preocupação? Gerenciar prazo de entrega. É só isso. Qual a estratégia? Garantir que os 2 estivessem na mesma página, porque um é input do outro. Mas eu não entendo. Não fez parte da minha formação e não vale a pena buscar um aprofundamento sobre esse ponto. Mas na hora que aquilo me afeta, eu preciso que o especialista venha junto comigo. Não tem jeito. Tá?
Esse é o ponto. Então, se você é um executor, é um integrador e aprendeu que ela na terceira série, vida que segue. Mas se você é o cara que deu um problema em campo, fez uma medição, está fazendo comissionamento, aí você precisa entender. Por quê? Porque quando você faz um comissionamento, quando você faz uma medição, o aparelho não fala contigo, ele não tem inteligência artificial, ele não te dá qual é a resolução. Você vai ter que, com as medidas, tomar decisões. E para você, com as medidas, tomar a decisão, você vai ter que ter o entendimento. Tá? Então, de novo, né? Isso que é importante. No caso aí específico desse curto-circuito, não é um conceito tão difícil assim. Ele, depois que a gente bota a luz, ele é até bastante simples, então você precisa ter isso em mente, tá? Essa é a filosofia que está lá na norma. E aí o exemplo, né? Quando a gente faz a continha e o fusível passa a ser obrigatório. E aí, bem en passant, tá, gente? Isso é uma colinha aí que eu fiz, tá? Tirando lá da 1690, Dona Joyce, você não copia não, tá? Se você copiar, você cita a fonte, tá? Por quê, né? Isso foi inclusive uma conversa com o engenheiro espanhol, que ele reclamou comigo que a nossa norma estava mal escrita. Eu fiquei bastante aborrecido, né? Que abusado ele, né? Dizer que a norma que eu escrevi está mal, eu que posso falar mal, não ele. Aí eu fui olhar a norma de novo, com olhos de quem não tivesse lido, né? Aí eu descobri que estava complicado mesmo, aí resolvi fazer essa imagem. Então, aqui só para a gente ter uma noção, um sistema fotovoltaico que tem apenas uma série, não vou botar fusível. Como é que eu vou calcular o cabo? Ó, vou usar mais 50% da corrente. Mesma coisa na seccionadora. Se eu tenho aqui duas séries, também não preciso de fusível. O cabo da série com mais 50% e o cabo aqui do arranjo, né, ele é 1.25, tanto o cabo quanto a seccionadora. Se eu tivesse aqui 3 séries em paralelo, eu vou calcular primeiro o fusível, tá? Fusível é o quê? No mínimo 1,5 vezes, tá certo? E maior do que, e menor do que a máxima corrente reversa, o cabo tem que ser maior do que o fusível. No arranjo, o mesmo 1.25, tá? E aqui, num arranjo mais complexo, de novo, né? O fusível entre 1,5 e 2.4, o cabo maior do que o fusível. Nesse caso aqui já teria 4 subarranjos, já precisaria de fusível de novo. O cabo maior do que o fusível, e esse fusível aqui em 1.25. Esse cabo 1.25 e a seccionadora 1.25. Tá? Isso é uma colinha lá, uma outra forma de enxergar lá a 16.690. Ok? Então foi rápido, né? Relativamente rápido. Levamos aí uma meia horinha. A gente volta na expedição solar, né? Na próxima quarta-feira, dia 10/3, onde eu falarei, eu espero, pode ser que a gente tenha que passar de quarta para quinta, mas eu aviso porque tem uma ida aí, uma viagem que parece que a gente vai de carro, né? Então eu não sei se eu vou estar em trânsito aí na quarta-feira ou não, tá? Não esqueçam de deixar aí a sugestão no formulário para a próxima expedição solar. E para quem não tiver meus contatos, que vocês estão careca de saber dos meus contatos, estão por aí. E agora a gente vai olhar, ver se vocês têm algum questionamento. Espero que não tenham nada muito complicado, né? Só perguntas fáceis, por favor. Deixa eu me achar aqui. Eu sempre me enrolo quando eu saio de uma coisa para outra, né? Eu sempre dou meio que me enrola aqui. Show de bola. Deixa eu voltar aqui. Edeval Valéria, boa tarde. Eu não falei com vocês. Meu camarada Fernando Cavalcante, Joanilson, boa tarde. Voltamos junto. Aquele texto lá merece uma. Eu tenho trabalhado tanto, gente, que eu não tenho nem conseguido escrever para o blog, né? Anaibel, tudo bem? O Gilberto, algum lugar do Tachite tem? Eu vou puxar aqui. Vou puxar um aqui para a gente botar na tela aqui. Eu vou até. Deixa eu caçar. O ideal mesmo era que eu tivesse um bem antigo, né? Deixa eu mostrar um mais novo. O mais novo tem aqui trocentos mil e a gente até consegue comparar dois aqui. Deixa eu pegar informações de processo, projetos. Que é tanto projeto aqui que a gente show.
Peguei um de 400 e pouco aqui, já vou compartilhar a tela, tá? Tô só separando aqui os datasheets. Ah, esse aqui é um mais antigo. Deixa eu ver se eu consigo achar o datasheet desse cara também. Não, tinha que ser um mais antigo ainda. Peraí, que vocês fazem, quando vocês fazem pedido, né? Às vezes não é tão rápido quanto eu gostaria aqui. Datasheet do inversor, não é esse que eu quero. Gente, lembro não. Deixa eu vou pegar online aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê o negócio? O negócio some, gente. Aqui. Eu não estava achando onde eu compartilhava com vocês. Foi. Aqui, eu peguei um aqui, tá? Esse aqui é um da Longe, tá? Dá uma olhadinha nele aqui, tá? Em algum lugar, cada um deles traz em algum lugar informação. Pronto. Esse aqui, ó, entre 425 e 455, ele trouxe aqui, ó, 20 amperes, tá? Ou seja, esse cara só aguenta, a princípio, uma sobrecorrente reversa de até 20 amperes. Então, qualquer coisa menos do que isso, eu não tenho problema de defeito. Vamos puxar aqui, ó. Vamos vamos pegar um Canadian aqui. Canadian solar. Leva uma para a página da CISIS, que é a mais fácil de eu pegar catálogo. CISIS, né? Canadian. Show. Produto Motor Haikyuu. Ok, um 395, vamos dar uma olhadinha. Reparem que na potência, nessa faixa de potência, o da Longe eu tinha 20 amperes. Vamos ver quanto está o da Canadian aqui. A gente sempre tem que procurar, tá? A informação nunca tá... pronto, tá aqui também. Ó. Deixa eu pegar aqui. 20 amperes, tá? Vamos subir essa potência? Deixa eu ver se eu tenho uma potência maior aqui na CIS. Aqui... Não, esse aqui é a Comax Dual Cell. Talvez esse aqui seja mais alto. Com a potência... Não, 305. Esse aqui é baixo. Vamos pegar um baixo. Melhor ainda. Esse aqui deve ter um 15 amperes ainda, provavelmente. Não, que engraçado, né? Esse aqui tem uma potência relativamente baixa por dias atuais, né? 300 watts pico apenas. E eu tinha aqui um máximo fusível em série de 30 amperes, tá? Então, é importante você olhar isso, essa informação está no datasheet. Quando você estiver fazendo também um projeto, você também precisa olhar, né? Eu falei do módulo, mas todo mundo que você for dimensionar vai ter que suportar aquela corrente com valor mais alto, 1,5 vezes. Então, você também vai ter que se preocupar, por exemplo, com a corrente que o MC4 suporta, tá? Tem uma série de coisas envolvidas aqui. Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que isso aqui tem uma coisa legal para a gente ver. Por exemplo, esse cara aqui, ó, que é o Sungrow 250, cada entrada dele suporta aí 26 amperes de corrente nominal. Ou seja, é isso que suporta o MC4 no final, também o MC4, tá? Então, você precisa ficar olhando tudo. Por quê? Porque o principal ponto de risco vai ser o elo mais fraco, tá? Vinícius, mas quando que ocorre? Tá, legal, você me contou um monte de história, mas eu não confiei, não acreditei em você. Não tô confortável não estou confortável com isso. Porque se o que você está falando é verdade, não pegava fogo, Vinícius, você é um mentiroso. Eu vi aquele negócio lá, eu vi um monte de string box pegando fogo, eu vi um monte de
eu vi aquele vídeo lá da Toyota, o negócio pegando fogo, você está falando um monte de mentira. Não, gente, eu não estou falando um monte de mentira. Porque aquele incêndio não foi por forma. Não foi, o problema não foi curto-circuito. O problema foi formação de arco. Agora, quando é que eu formo um arco? Né? A gente pode pegar um exemplo, uma condição bem comum de se formar arco num fotovoltaico, é o seguinte: não tem isso em casa, tá, crianças? Não façam isso, que vocês vão se machucar. Não é para fazer. Se você pegar, deixar um sistema ligado, ou seja, ele está conectado, ele está fechado, tem sol, tem radiância, eu estou ligado no lado de CA, ou seja, eu estou injetando energia no sistema elétrico, tá? E eu peguei e abri um MC4. O que acontece? Aquele arco vai ser formado, o MC4 não pode fazer isso, porque ele não está preparado, tá? Você vai abrir aquele bendito daquele arco. O que ocorre? Vinícius, mas ninguém vai abrir o MC4 em condições normais, assim, do nada. Abre aspas, eu já vi abrir, tá? Mas não é nem esse o ponto. Gente, sabe a borneira onde você conecta o cabo? A borneira do disjuntor? Aquilo ficou frouxo? Começou um mau contrato. Deu aquele espacinho e começou a haver a formação do arco diferente de CA. Como é que você acaba com arco? Ou você tem uma câmara de extinção, um dispositivo, seja lá qual for, que faça isso, ou você retira a fonte. Né? É isso que um disjuntor faz. Um disjuntor de CA, de corrente alternada. Ele retira a fonte. Isso é o seccionamento automático da alimentação. Em corrente contínua, em fotovoltaica, como é que você retira a fonte? Você não retira a fonte. A fonte é o sol. Esse aqui é o problema. Você começou o arco não vai parar, gente. Né? Então não foi um curto-circuito, foi um arco. E onde é que está formando esse arco? Provavelmente tem boa chance de ser o quê? Mau contato. Reaperto, material de qualidade ruim. Ou, desculpa, não vou necessariamente qualidade ruim. Material mal especificado. Eu vou dar exemplos absurdos, mas nem sempre é tão absurdo assim, tá, gente? Eu comprei uma string box com chave, coisa do gênero, com sistema de 1000 volts. Ficou lá guardado, tá guardando há 8 meses aqui no meu depósito. Aí fechei uma obra nova, alguém vai lá, olha no almoxarifado e tem uma string box aqui, ó, 25 amperes. Vai essa. O sistema 1500 volts. Vai estourar em algum momento, né? Vai perder a isolação e vai formar um arco. Esse é um exemplo típico. Né? Eu exagerei, fui no string box, mas às vezes não é, às vezes é o borne, né? Você quer montar a tua string box, não faça isso também, tá? Eu sou contrário, mas você quer montar a tua string box, e aí o que você faz? Aí você compra um quadro Tigre, um disjuntor Schneider, seja o que for, tudo legalzinho. E aí o borne? O borne pega qualquer borne Sindal aí da vida, num genérico, né? Não sei se é da Sindal, um genérico. E aí, é certo. Não, você comprou. Aí você vai olhar na letra miúda lá, tá lá dizendo que é 600 volts. Você não viu aquilo ali, botou ele no 1000 volts. Vai dar problema. Tá? Conexão de... Você fez conexão com cabo de alumínio, ou fez conexão com... Deixou o cabo flexível, não botou nenhum terminal. Ligou ele direto num borne. Pode, tá? Diria que é uma boa prática, mas eu não achei nenhum local que dissesse que eu não posso. Só que o aperto não fica bem, gente. Não fica um negócio legal. Né? Ele espana na hora que eu vou apertar. Né? Então, isso também pode te dar, né, algum problema. Então, tem N problemas que, boa parte dos casos, se eu estou falando do dia zero, eu tiro isso num bom comissionamento, numa boa verificação, e depois disso, na manutenção. De quanto em quanto tempo? Gente, não sei, mas eu diria para vocês, pelo menos uma vez por ano. E aí, vamos voltar, né? Você colocou no manual de entrega para o proprietário que anualmente ele tem que fazer um reaperto? Que esse reaperto tem que ser feito por um profissional habilitado? Colocou? Não, mas deve. Primeiro porque isso, né?
Você compra um carro, você espera que você pegue o manual do carro lá e saiba de quanto e quanto tempo você tem que trocar o óleo do carro. De quantos e quantos mil quilômetros ou de quanto tempo. Não é assim, né? O cara te dá a especificação da lâmpadazinha, porque se queimar a lâmpada, você tem que saber qual lâmpada que você vai trocar. Não é isso que você faz quando é consumidor, quando quer comprar um carro? Ah, Vinícius, eu não estou comprando um carro, estou comprando um sistema fotovoltaico. Que é mais caro do que o carro. Né? Não é isso? Não é mais caro do que o carro, muitas vezes? Exatamente isso. Então, você precisa estar atento a isso. O dia zero você resolve. Tá? O dia zero é qualificação da tua mão de obra, é processo seu interno. Tá? Então você começa onde? Como é que eu resolvo? Como é que eu mitigo ao máximo possível o risco de formação de arco incêndio dentro da minha instalação fotovoltaica? Primeiro, projetando corretamente. O que é projetar corretamente? Gente, é especificar o que tem que especificar. Fez isso? Fez? Comprando corretamente. Você só compra corretamente se você tiver projetado corretamente. Velho, se não projetou corretamente, suprimento não vai comprar direito. E vai faltar material na obra. E aí, o nego vai fazer loucura. Quem faz obra aí sabe. O nego vai fazer loucura. Você mesmo, porque você tá lá no campo de batalha, como vocês dizem, você tá lá no campo de batalha, tiro para tudo quanto é lado, velho. Não dá para parar para pensar se o MC4 era de 20 ou 30 amperes. Compra o primeiro que tiver, liga pro primeiro caso que tiver aberto no final de semana. Né? Então, projeto bem especificado. Suprimento bem comprado. Né? Tem que comprar direito. De fornecedor confiável. Eu vou contar uma história para vocês aqui. Quando a gente comprava... Essas coisas ficam gravadas. Não devia nem estar gravado isso. A gente comprava eletrocalha em um fornecedor aqui no Rio. Que o preço dele era muito, mas muito, muito, muito menor do que os outros caras. Gente, não tem mistério, porque eletrocalha é ferro, né? Ferro dobrado. Não tem muita coisa. Aí o que acontecia? A gente especificava a chapa que a gente queria. Tá? Se eu fosse botar muito peso naquela eletrocalha, ela fazia barriga, fica feio, fica ruim. Dependendo de ter locais, né? Ter um local por causa de maresia, era pior ainda. Então, a gente, ou o projetista especificava, ou a gente, quando ia comprar, o executor especificava. Era batata, velho. Era batata. A gente especificava uma eletrocalha chapa 16, viu um preço. Cara, você sabia que aquele preço não era de chapa 16. Não era. Mas vinha na proposta do fornecedor, tipo 16. Chegava na obra. O almoxarife tinha um paquímetro. O almoxarife media. Cansamos de voltar a eletrocalha e ele mandava a correta. Por que o fornecedor fazia isso? Né? Vocês vão dizer, Vinícius, esse fornecedor não era direito. Não, gente, eu concordo que não era direito. Por que ele fazia isso? Que ele fazia isso com 100 caras diferentes e só eu que reclamava. Mas por que eu reclamava? Porque eu já tinha entrado pelo cano uma vez. Né? Então, só que no fotovoltaico ali era chapa, gente. Era a espessura de chapa de eletrocalha. Vai fazer isso com o MC4? Vai fazer isso com cabo, velho? Sabe? Aqueles cabos desbitolados. Então não adianta você projetar direito, ter o suprimento, comprar direito e você comprar de um fornecedor que não é confiável. Então, resolveu essas três coisas? Resolvi. Se você resolveu isso, quando acabou a obra, é o comissionamento que você tem que fazer. Né? Ah, Vinícius, como é que eu faço comissionamento? Está lá na 16274. Tá? E você pode criar processos internos de inspeção, né? Eu gostava muito disso. Nem sempre a gente conseguiu aplicar, né? Mas um fecha o cabo e o outro cara vai verificar o reaperto. Né, em algumas condições. Então, isso você consegue levar até o comissionamento, até a tua entregue certinho, você mitigando o máximo possível do seu risco. Só que depois, a manutenção tem que manter. E quem é a manutenção? Sistemas maiores, ok. Espera-se que vai se contratar uma empresa de OEM e eu espero que você também participe dessa concorrência. E os menores, gente? E o que estão na casa do seu João, na casa da Dona Maria, né? Que agora estão em casa o tempo todo, mais tempo, né? Ou seja, você tem uma série de riscos envolvidos. Tem que botar no manual, tem que instruir seu João. Olha, seu João, uma vez por ano precisa fazer um reaperto. E seu João não pode ser o senhor, não pode ser o pedreiro também.
tem que ser uma empresa especializada. Tá aqui o meu cartão, se o senhor quiser, a gente gostaria de fazer. E aí você pode também usar o CRM seu, né? E é uma oportunidade de você também ter receita para sua empresa. De quando fizer 11 meses, manda lá um e-mailzinho para o seu João. Seu João, tudo bem? Já tem 11 meses aí que nós instalamos o seu sistema. Está na hora de fazer uma revisão, coisa do gênero. Tá? Eu acho que com isso a gente melhora muito a condição de trabalho aí e mitigando os riscos, que é importante para a sociedade, tá? Respondeu ao Léo aqui, tá? Léo perguntou, o MC4 com diodo é necessário. Vamos lá, gente. O fusível é para desconectar, para romper, se tiver uma sobrecorrente reversa, tá? Mas mesmo que eu não tenha uma sobrecorrente, que eu tenha uma corrente reversa, essa corrente reversa ela está me desperdiçando energia, ela não está gerando energia. Um meio de eu evitar a corrente reversa é o que? É ter um diodo. Tá? Então, quando eu tenho uma tensão menor do que a outra, teoricamente, se eu tiver um diodo, o diodo só vai deixar a corrente circular num sentido, vai impedir a corrente reversa. Algumas coisas importantes. O diodo não é reconhecido pela nossa norma como sistema de proteção. Então, se eu optar por usar o diodo, chamado nesse caso diodo de bloqueio, não confundam com o diodo de bypass que tem no módulo, se eu optar por usar o diodo de bloqueio, isso não me tira a necessidade de ter o fusível, tá? Isso é uma coisa importante. Lá na 16690 vai falar um pouquinho sobre o diodo de bloqueio. Estou puxando de cabeça, tá, Léo? Enquanto a gente dimensiona na série 1,5 vezes a corrente nominal, a gente vai dimensionar o diodo um pouquinho abaixo, 1,4. Por quê? Porque só se ele falhar que, teoricamente, o fusível vai romper, tá? Agora, uma coisa importante, o diodo vai ter uma perda de energia, isso é um detalhe importante. E, velho, assim, para quem está mais tempo no mercado solar, pegou muito diodo de bloqueio. Eu estou desde 16 só, então não cheguei a pegar o pessoal usando diodo de bloqueio. Eu tenho lá cá comigo que o diodo de bloqueio é derrota, eu não colocaria, tá? Mas se você quiser colocar, não tem problema nenhum. Na 16690, né, esclarece que ele não é medida de proteção, diz também como é que você faz o projeto, ok? O Alcir que tá lembrando isso em consideração, né? Lembrando a gente aqui que tem vários sistemas que tem múltiplos MPPT, múltiplas entradas, e sem proteção nenhuma. E às vezes a gente tem erro, gente. A gente tem erro de distribuidor e a gente tem erro do integrador. Assim, eu vou ser bem sincero, eu não vi. Tem mais mensagem para ler ali embaixo. Eu não sei se tem distribuidor aqui ou não. Mas, gente, distribuidor não projeta. Distribuidor não instala. Quem projeta sou eu. Quem instala são vocês. A minha RT está lá. Tá? Então, a decisão final é minha. Eu não botei porque o distribuidor falou que não precisava. Velho, eu não quero nem saber. Então você não fala com o distribuidor. Eu não gosto muito não, tá, gente? Eu prefiro falar com o fabricante. Mas você fala com o distribuidor e fala com o fabricante, falo. Tecnicamente. Por que eu posso fazer isso no seu? Não entendi. Me explica de novo. E se isso acontecer? Aí legal. Aí quando eu saio da discussão técnica com ele, espero eu que nós dois estejamos melhores, eu e ele. Algumas vezes eu estou errado, algumas vezes ele está errado. Ok. Algumas vezes a gente não chega em acordo, mas eu projeto do jeito que eu preciso. Por quê? Porque a RT é minha. Tá? Então esse é o ponto. Então, se o distribuidor errou, velho, pronto. Isso é uma coisa. Primeiro, para mim não se compra, eu quero um kit de 10 kW. Né? Isso aqui era para ser ao vivo, presencial, sem gravação, para eu poder falar um palavrão agora. Né? Mas se eu falar um palavrão, eu vou ter que tirar do YouTube, então eu não vou falar o palavrão. Gente, não se compra um kit de 10 kW. Isso não é compra. Isso não é compra. Eu digo para ele o que vem no kit de 10 kW que eu quero. Concorda? Nem arroz você compra assim, velho. Minha mulher manda, Vinícius, vai comprar 1 quilo de arroz. Eu chego lá no negócio. O arroz é o quê? Branco ou parbolizado ou integral? Já acabou a brincadeira. Eu já não sei qual é o arroz. Já vou levar para casa errado. E aí eu vou comprar o parbolizado. Josiane não gosta de arroz parbolizado, velho. Aqui em casa o arroz tem que ser branco. Né?
Entendeu? Isso no arroz aqui em casa. No arroz. No arroz. Aí, tu vai no kit de 10 quilowatt? Não, velho. Não é assim, não. Eu quero um kit com isso, eu quero um inversor tal, eu quero um módulo tal, eu quero produção tal, eu quero essa chave, eu quero com essa característica. Ah, mas o distribuidor falou que não vende assim, troca de distribuidor. É simples. É simples, tá? Falei mal do distribuidor. Aí daqui a pouco eu vou lá, tem 200 mil distribuidores aqui me arrebentando. Fala, Gilberto, obrigado. A Anabel falou que os EPCistas com altos volumes padronizaram o módulo monoperc de 440. Anabel, não padronizaram. É assim, ó. Quando o Marcelão, que está na Fimera agora, estava lá na Canadian, era assim que eu fazia projeto. O nego ligava, eu pegava o telefone, ligava o Marcelo e perguntava qual o prato do dia. Ele perguntava para quando que é o prato do dia? Ah, para daqui a 3 meses. Ah, para daqui a 3 meses, né? Pela minha programação, eu vou ter um bom preço de watt pico nessa faixa. Tá? Então, na verdade, você tem um valor de mercado. Agora, você tem muito EPCista, dependendo de quem for o EPCista, que comprou um pacote, tem uma ordem de compra, opção de compra, seja lá qual for o negócio que eles fizeram, há meses atrás, que tem esse volume de 440. Ou gente que ficou encalhada, então isso tudo ocorre. Para ser sincero com você, meus projetos não são para EPCistas, meus projetos são para investidores, né? Depois ele licita com o EPCista. Os meus projetos todos não tem nada com 440, são maiores, tá? Estamos entrando com um projeto hoje o cliente trocou ontem de 535 para 585, mas vai depender muito de quem é o EPCista, né? Então, Anabel, o custo versus produção de energia, o EPCista não considera, quem considera é o investidor. O EPCista está considerando custo, mas é uma brincadeira que fica indo uma brincadeira que é momento, que é muito comercial de momento, e assim, porque às vezes o EPCista tem um acordo, tem um bom acordo comercial com a Canadian, e o outro tem um bom acordo comercial com a Trina, outro com a Ginco, e aí eles acabam tendo valores e preços diferentes. É uma coisa meio chata, tá? Fazer essa cotação, inclusive, é bem chatinha esse procurement aí, tá? Quanto à sugestão do Combiner na live, do Combiner para o caso das trifásicas, deixa lá no nosso Telegram lá, para a gente poder escolher. Eu definir aí qual da próxima semana. Show? Bom, acho que eu respondi a todo mundo que estava aqui. Gilberto, um abraço. Rapaz, tu tá numa usina grande pra caramba de São Gonçalo, velho. O que eu tô falando aí, você deve ter problemas muito maiores do que isso que eu tô falando aí, mas fico feliz, tá? E quem tava aí, né? Vocês não esquecem de dar o joinha quem faltou, por favor, e depois mandar o link aí pros amiguinhos e pras amiguinhas, ok? São 6 horas, né? No meu relógio aqui tem um delay aí entre eu e vocês. Agradecer a todos vocês pela gentileza da companhia. Quem não assistiu os anteriores, por favor, assistam, né? E se Deus quiser, na próxima quarta-feira, estamos aqui para mais uma expedição solar. Se tiver algum hiato aí em função, né, de uma viagem que eu vou ter que fazer, a gente ou antecipa para terça-feira ou posterga para quinta-feira, mas a gente deixa todo mundo avisado. Quem não conhece, quem não está no grupo ainda lá do Telegram, nós temos lá o primeiro, eu esqueci o nome do grupo, gente, que deu branco agora, a trilha do conhecimento, lá no Telegram, tá, onde a gente tem um pouquinho mais de tempo aí para abordar esses assuntos aí críticos. Show? Pessoal, muito obrigado, uma boa tarde, bom final de tarde para todos vocês e nos vemos em breve, se Deus quiser. Forte abraço a todos.